Bom, no caso médio, nós podemos considerar que o laço while, né, que determina a quantidade de permutações, que tem custo computacional TJ, que vai ser executado TJ vezes, será igual a J sobre 2. Por quê? Porque se no pior caso a quantidade de vezes que ele executa é J, então no caso aleatório a gente considera que ele vai executar metade das vezes J sobre 2. E aí, quando nós formos representar o custo computacional, vão surgir aqueles somatórios com as constantes C5, C6 e C7. Né? Aqueles somatórios de J2 até N, só que agora vai ser de J sobre 2. E o do C5 e C6, de J2 até N, de J menos 1, só que agora sobre 2. Só que essas constantes sobre 2, que na verdade é meio, a gente pode, pelas propriedades, tirar do somatório. Então fica meio de J2 até N de J. E aqui também, meio de J2 até N de J menos 1. Tá? Então a gente pode reescrever desta forma. E aí a gente já sabe como representar esses dois somatórios da mesma forma que vimos lá no pior caso. Então eu posso reescrever assim: meio vezes n mais 1 sobre 2 menos 1. E aqui também, meio vezes n menos 1 sobre 2. Ok? E aí agora você pode pegar essas parcelas e multiplicar. Né? Ficaria assim. N mais 1 multiplicado por meio sobre 4 e o menos 1 sobre meio. Já o de baixo, nós poderíamos fazer assim. N menos 1 sobre 4. Né? Multiplicando, ficaria igual a 4. Então, nós vamos utilizar essas representações, né, de custo computacional nas parcelas C4, C5 e C6. Ok? Então, vamos fazer isso. Então, o custo computacional, no caso médio, do algoritmo Insertion Sort é igual a C1N mais C2N menos 1 mais C4N menos 1 mais C5, e aí eu já uso a representação, ok? N mais 1 sobre 4 menos meio, mais C6 N menos 1 sobre 4, mais C7 N menos 1 sobre 4, mais C8 de N menos 1. Tá? Então eu já substituí aqui aqueles somatórios pela representação utilizando as propriedades de sequência infinita de progressões. Agora a gente pode, da mesma forma, isolar o n, né, para chegar e representar o custo computacional, no caso médio, por uma função quadrática. A gente pode enxergar isso daí da seguinte forma: Tn é igual, aí é a soma das constantes da parcela do n ao quadrado, C5 sobre 4 mais C6 sobre 4 mais C7 sobre 4, n ao quadrado, mais a soma da parcela das constantes de n, C1, C2, C4, mais
C5 sobre 4, C6 sobre 4, mais C7 sobre 4 mais C8 de N. E a soma da parcela das constantes, que não é mais, é menos C2, C4, mais C5 sobre 2, mais C8, ok? Então, assim como nós fizemos no pior caso, a gente pode chamar essa parcela de constantes de A, esta aqui de B e esta aqui de C. Sendo assim, nós temos que o custo computacional do insertion sort, no caso médio, é AN ao quadrado mais BN menos C. Percebam então que o custo computacional do insertion sort, no caso médio, é igual ao custo computacional no pior caso. A gente comprovou isso também na análise empírica, quando nós observamos que a curva do pior caso era uma curva que se aproximava de uma função quadrática e a curva do caso médio também. Agora, o que mudou de um comportamento para o outro na análise empírica? Que a quantidade de instruções, né, executadas para um determinado vetor de entrada, no pior caso era um pouco maior essa quantidade de instruções do que no caso médio. Mas na análise matemática a gente verifica que a função é a mesma e que essa quantidade é insignificante. Por quê? Essa quantidade ela muda justamente pelos valores das parcelas das constantes de A, B e C. Então, numa análise assintótica, o que nós vamos explorar nas próximas aulas, a gente vê que essa diferença ela é insignificante assintoticamente. Então, a gente vai ver na próxima aula como representar esses custos computacionais a partir de notações. E a gente vai ver que existem diferentes tipos de notações para representar o custo computacional de um algoritmo. E é importante a gente dominar e saber quando utilizar cada uma dessas notações para representar corretamente esse custo computacional. Se a gente consegue fazer uma análise formal de um algoritmo como essa e identificar a função que o representa, a gente consegue, antes da implementação, verificar o desempenho desse algoritmo, verificar a viabilidade da implementação desse algoritmo, se ele é eficiente ou não para resolver um determinado problema. E isso é importante, né? Porque, como eu falei no início, a gente evita o esforço desnecessário, tá? De descobrir que o algoritmo é ineficiente após um esforço de implementação prévio. Então, eu quero que nessa aula 1, na atividade da aula 1, que já está lá no Cigar, que vocês façam nas questões que eu coloquei. Lá tem questões de exercício, né, uma lista de exercícios, questões de implementação, que vão valer como atividades práticas, e questões de análise formal do custo computacional do algoritmo que vocês vão implementar. Então, tem algumas questões lá que vocês vão escolher uma linguagem de programação qualquer, implementar o algoritmo que eu estou pedindo, plotar o gráfico dos casos que eu estou pedindo, melhor caso, caso médio, pior caso, e fazer a análise do custo computacional, assim como nós fizemos aqui do algoritmo insertion sort. Okay? Então, façam a lista, pratiquem esse tipo de análise e até a próxima aula.